A pele, o maior órgão do nosso corpo. Muitas vezes, coitado, tão menosprezado, tão deixado de lado, mas hoje nós vamos ligar os pontos entre as doenças reumatológicas e as doenças dermatológicas. E para isso, eu estou com a ilustríssima presença da minha querida amiga, doutora Caroline Posbon. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Pelo carinho, pela nossa amizade já de tantos anos, um enorme prazer, uma honra de verdade para mim. E vamos lá. O prazer é meu, convite maravilhoso, não tem como não vir participar, adorei esse quadro. E tô muito lisonjeada de estar aqui. Eu agradeço, de verdade. Igual você falou, essas duas especialidades, né, reumatologia e dermatologia se casam, se cruzam em algumas doenças, e a gente tem que ter essa comunicação viva entre nós. É isso aí. É tão legal poder fazer isso, divulgar um pouquinho do nosso conhecimento, para entregar a informação para os pacientes de uma forma leve, gostosa. Sim, até mesmo porque é isso que você falou, muitas vezes eu preciso da sua ajuda para conduzir um caso, assim como você precisa da minha ajuda para conduzir casos. Exato. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada e vamos lá, bora papiar. Vamos lá. Então, vamos lá. Pele, né? Esse maior órgão do nosso corpo. Acho que poucas pessoas sabem disso, Eu acho né? que poucas pessoas. Que a pele é um órgão e é o maior órgão, a extensividade dela, né? Recobre todo o nosso corpo. Eu sou apaixonada, não é à toa que eu escolhi essa profissão para seguir, sou apaixonada pela minha profissão. E a pele, ela não tem só a proteção de revestir, né? Ela não tem só essa intenção de revestir o corpo. Além de ser sua principal função, que defende a gente do ambiente externo, de micro-organismos. Então faz a função de barreira sim, mas a pele é tão inteligente que ela nos dá sinais, sintomas de algumas doenças, que a gente pode sim começar o rastreio ou até já fechar um diagnóstico só com o sinal que a pele nos dá. Porque ela tem todo um sistema imunológico, né? E vocês sabem, porque eu já expliquei, quem ainda não sabe, corre lá pro canal que tem um vídeo explicando sobre a origem das doenças autoimunes. Então é como se o nosso organismo, ele passasse a reconhecer uma estrutura própria. Vou dar o exemplo da pele como sendo não própria. Então, se essa alteração ela acontece então a nível de pele, a gente começa a ter manifestações de lesões, né? E que podem muitas vezes preceder ou andar junto com outras doenças sistêmicas. E aí a gente vai junto um pouquinho disso, né? Anamnese, aquele monte de pergunta que o médico fica fazendo, até parece que a gente tá querendo investigar a vida do outro, né? Exatamente, esse ponto é bem legal você pontuar, porque às vezes a consulta se estende, a primeira consulta principalmente, Sim. até aviso a secretária para deixar um tempo maior, para eu conhecer o paciente. Essa questão que a gente às vezes pergunta, o que você faz, onde você trabalha, como que é a sua rotina, e no final de semana, não é que a gente é curioso, a gente é curioso, mas essa é uma curiosidade. Acho que no fundo todo médico é meio fofoqueiro. Eu acho. Mas essa curiosidade é pra gente destrinchar um paciente como um todo, para entender a logística, o meio de vida, onde ele está inserido, como que é a situação familiar, porque tudo isso vai ajudar a gente chegar no diagnóstico final. Sim. Essa conversa, essa anamnese tem que ser bem detalhada, tem que ser leve a primeira consulta, o paciente tem que se entregar, tem que ter a verdade, e a gente tem que, muitas vezes o paciente vira amigo, Sim, né? muitas. Porque é tanta entrega que nós temos, ele também entrega na nossa vida e a gente agrega um pouquinho na dele. Mas essa primeira comunicação tem que ser essa troca, a gente tem que destrinchar, tem que ser uma coisa gostosa e a gente tem que investigar. E tem perguntas, às vezes eu até falo para o paciente, deixa eu ver sua mão. O paciente fala, não fiz a unha. Mas é justamente isso. Sim. Eu quero ver sua unha como ela é embaixo do esmalte. Isso me lembra algumas doenças, tem características importantes. É muito importante a gente conseguir acessar essa vida pessoal do paciente na consulta. Até mesmo porque estilo de vida, estresse, tudo isso também influencia nas doenças de pele. Como, né? E o estresse, por exemplo, eu vou falar aqui rapidamente, depois a gente pode entrar nesse assunto, que nem a fibromialgia. A gente sabe que um dos principais gatilhos de crise de fibromialgia é a questão emocional. Exatamente. Né? E às vezes, pela questão emocional, não que a fibromialgia em si, ela cause doenças de pele. Existem outras doenças dentro da reumato que sim causam mais um impacto de pele, como por exemplo aqui o lúpus, a psoríase, a esclerodermia, a artrite reumatoide, as vasculites, né? Todas piores inflamam, né? Exato. Mas o emocional, ele pode causar uma série de manifestações na pele
que às vezes a gente pensa que não tem relação. Muitas pessoas ainda têm, infelizmente, esse pensamento, né? De que o emocional não tem nada a ver, mas tem bastante. Sim. E você vê bastante isso no teu consultório? Muito. A piora da psoríase, as grandes pioras da psoríase que eu pego em consultório, geralmente está ligado com o fator estresse, privação de sono, pacientes que estão cursando faculdades, na época de prova geralmente piora. Então tudo isso, o emocional, o sono, beber água, não é porque a gente está só falando isso em consulta, é contextualizado, é estudado. Há uma piora de 80% a 90% no caso da psoríase. E é muita coisa. Muita coisa. Eu sempre falo, começa com uma atividade física, onde você começa a liberar serotonina, tem um hormônio da felicidade circulando aí nesse organismo. Sim. E aos pouquinhos, né? Não tô falando pra você amanhã acordar e ter um estilo de vida diferente, mas vai passinho de tartaruga, porque você consegue manter. Não começa com aquela atividade física tão intensa, 5 vezes por semana, começa com 2. E aí você vai aumentando, porque senão tudo que é muito intenso a gente não sustenta. Faz adaptar na sua rotina. Essa transparência tem que ocorrer, né? Tem que ser uma coisa simultânea, minha como paciente, para que ele adapte o seu estilo de vida para poder melhorar na clínica. E muitas vezes o paciente ele vem procurando a doença em exames, em laboratoriais, mas a clínica, essa frase é maravilhosa, a clínica é soberana. A clínica é. Quando a gente não consegue fechar uma doença em exames, né? A clínica manda mais. Sim. A clínica, às vezes, nem apresentou ainda os exames laboratoriais, mas a clínica já demanda, a gente já conhece o cheiro da doença, né? Sim. Então, a gente já consegue ter esse rastreio de diagnóstico bem nos primórdios. Sim. Ali. E as doenças de pele não envolvem só a pele. Às vezes a gente esquece que isso entra unha, isso entra cabelo, os pelinhos do corpo, né? E a perda de pelos numa determinada área pode nos levar a pensar em certos diagnósticos. A alteração de unhas pode nos levar a outros diagnósticos. Ponta de dedos, né? Então a gente tem, por exemplo, lesões dentro da reumato, principalmente na esclerodermia. A esclerodermia é uma doença onde a gente tem uma alteração na produção de colágeno. Então a gente aumenta a produção de colágeno, a pele começa a ficar dura. Começa a ficar dura, a pessoa vai perdendo as linhas. Né? É quase um botox. Quase. Mas um botox do mal. Não é legal, não é legal passar por isso. Não, porque as pessoas, ela perde toda a expressão do rosto, né? Começa a alterar aqui, ó, o ângulo do olho, a boca começa a ficar fina. A boca é um critério bem importante de muito, a microstomia, né? A abertura bucal, né? Esse bocão que a gente faz aqui, a gente vai perdendo essa abertura bucal, entre outras manifestações, alteração de deglutição, enfim. E na mão, às vezes é um dos primeiros sintomas. A gente vai perdendo essas ruguinhas normal que a gente tem na mão, a mão vai ficando mais endurecida, e aí quando você vai querer fazer a prega, o paciente vai perdendo essa elasticidade normal da pele. Faz um puffer hands, né? Que a mão fica parecendo... Isso, ela espuminha, né? Isso, tem algumas outras doenças que faz, o puff hands ou puff fingers, que às vezes é só quando o dedo de salsicha que a gente brinca, né? Que fica mais inchadinho. Exato. E algumas lesões podem causar úlceras, feridinhas, que a gente chama mordida de rato na ponta dos dedos, né? Então, observar as unhas, observar como é que tá a característica dessa pele, a elasticidade dessa pele, isso é extremamente importante, independente de você ter ou não uma doença autoimune. E falando nisso, conta aí um pouquinho para nós os segredos, né? Os cuidados que nós, qualquer pessoa, todo mundo que está nesse mundo tem a nossa pele, que é o nosso revestimento. E assim como a gente cuida da nossa saúde mental, a gente cuida do nosso coração, a gente cuida do nosso intestino, etc., a gente precisa cuidar da pele. Então conta para nós um pouco desses segredos aí. Uma regrinha básica que eu sempre conto no consultório, ali quem passa em consulta, é sobre banho, a nossa higienização. Então, a água corrente caindo no nosso corpo, a gente usando um sabonete adequado, equilibrando com o pH da nossa pele para não ressecar. Se a gente já toma um banho mais demorado, um banho quente, isso tudo resseca a pele. E a pele ressecada, ela apresenta sinais. Tem muita coceira, vermelhidão, ela vai mudando de aspecto, começa a ser mais grossa, começa a perder o brilho. Bom, o banho, eu sempre falo para ser um banho rápido, passar realmente sabonete nas áreas íntimas, regiões de axila, regiões de dobra. Preferir então um sabonete imitando o pH da nossa pele, mais condizente. O Dove eu gosto bastante. Gosto muito dos óleos de banho, que está aí em alta, porque ele faz espuma, higieniza a pele sem tirar a nossa proteção lipídica, sem tirar a proteção mesmo da nossa pele. Bom,
quem realmente precisa de bucha, acaba que se sujou, né? Teve contato com algo que precisa ser removido, aí sim usa a bucha naquele local ali. Mas antigamente tinha muito a política de que tomar banho tinha que esfregar mesmo. Eu tento tirar isso da cabeça das pessoas, mas enfim. E o banho, tentar preferir pelo menos uma vez ao dia. Eu sei que é difícil nesse calorzão, então os outros banhos que se tornem duchas mesmo. E depois do banho, logo depois, aqueles minutinhos de sequência, é o momento ideal pra gente hidratar. Um hidratante mais gostoso, denso, esse momento é ideal pra gente hidratar, porque o corpo absorve mais essa hidratação. Até a toalha, às vezes eu pego no pé dos pacientes, preferir uma toalha mais molinha, não ficar esfregando ela na pele, faz uma palpação para tentar enxugar. Isso tudo conta no final para a pele manter hidratada, manter a vitalidade dela e evitar esse ressecamento. Principalmente na pele dos idosos, porque o idoso tem a pele um pouquinho mais fina, acaba que tem a pele mais ressecada. Então, esses cuidados ajudam muito, até numa qualidade de vida, porque tem paciente que não conseguem dormir por causa da coceira. E às vezes não é uma doença em si, é a pele precisando de hidratação. Fazendo esses cuidados, até a qualidade de sono melhora, em muitos casos. Olha só, nossa, gente do céu, eu já não tenho umas par de coisa aqui que eu vou ter que começar a melhorar. Olha, mas vai ao pouco adaptando esse banho, porque senão você tem a sensação, ai não, tomei banho, mas o corpo você depois entende. A nossa água é uma água adulterada para ela se tornar potável. Então essa água já tem algumas coisas que só por ela, ter o contato com só por ela já resseca. Por isso é importante, a gente não toma água numa fonte, né? Não. É uma água que vem encanada, uma água tratada. Então tudo isso, só por isso já desidrata a nossa pele. E a pele do rosto? A pele mais sensível é a do rosto, né? As pálpebras, uma pelinha mais fina. Essa pele, além de pegar a mão na hidratação, proteção, não que não tenha que passar no corpo, mas a gente pega bem pesado porque a área é mais exposta, né? O rosto, mãos, colo. Então essa área a gente tem que sim que falta proteger. Um bom protetor de qualidade, lembrando, né, fatores UVA é tão importante quanto o UVB. O UVA não vai causar o câncer de pele, mas causa manchas, causa a fotoexposição que pode acontecer, por exemplo, o racho malar, no caso do lúpus, né? O racho malar, a gente lembra do lúpus, mas pode acontecer em outras doenças, na psoríase, pode acontecer na dermatite, no exantema, né, pós-viral. Então, pode acontecer racho malar em todas as doenças, mas é a segunda mais importante no lúpus, né? Sim. Bom, então o racho malar, ele é aquela vermelhidão, né, aqui que pega a bochecha, dorso nasal, em asa de borboleta que a gente fala. Acho que a Larissa fez um vídeo falando disso. E a fotoproteção é muito importante para que esse racho malar não venha tão intenso, melhore, né, a qualidade de vida do paciente. Bom, o racho malar pode acontecer então na fotoexposição tanto da luz solar quanto da luz visível. E a luz visível é o fator UVA que protege, tá? O UVB é radiação solar. Então lembrado que o seu protetor, ele tem que ter tanto UVA quanto UVB, porque é o seu máximo de proteção. Olha, isso é uma dica muito legal, porque às vezes a gente vai na farmácia e, né, vamos falar a verdade, protetor solar, produtos em si, né, dermocosméticos no geral, são produtos caros. E a gente sempre vai em quem? Em busca do mais econômico, mas às vezes é o barato que sai caro. Guia o bolso. Com certeza. Mas eu quero falar com você. O protetor solar, ele não pode durar. O restante do skincare, a gente tem a dosagem certa, acaba que duram 4 meses por ali, mas o protetor solar, se você está usando certo, tem que acabar todo mês. E aí que os pacientes, mas é muito caro, eu entendo. A gente tenta ir guiando pelo bolso do paciente, acaba que a gente pode passar né, como todos os produtos tem o A, o B, o C, então a gente vai de acordo com o paciente mesmo. Por isso que a primeira consulta é para eu entender quem é você, o quanto você quer investir nesse tratamento, para fazer uma coisa bem individualizada, algo que você consiga realizar. Porque não adianta eu passar o mais caro e o paciente não comprar. Sim. Então eu tenho que adaptar a minha realidade. Ou comprar e fica lá guardado, né? Porque às vezes tem dó de usar. É verdade. Só um pouquinho. É muito caro. Porque tudo Quem tem, nunca, né? Quem nunca. E tudo é equilíbrio. Não dá pra ser nem um pinguinho que mal vai cobrir o que realmente precisa, como também um exagero. E a quantidade correta, produto, vou né? até fazer para minha área, a quantidade correta de um fotoprotetor, né, de um protetor solar facial, são 3 dedinhos compridos, a gente fala esses 3 dedinhos, ou o centro da mão, uma moedinha de R$1. E isso tem que reaplicar de 3 em 3 horas.
até às vezes de 2 em 2, dependendo da sua fotoexposição aí. Mas seria o recomendado pela sociedade brasileira. E esses fotoprotetores com cor? Que agora, por exemplo, principalmente para nós mulheres, é uma mão na roda, né? Uma facilidade tremenda, né? Também tem a necessidade de reaplicação? Tem sim, tá? Fica mais difícil. O que eu prefiro? Ir reselando, se eu não vou diretamente ao sol, ir selando a pele com o pó. Mas o pó com protetor. Pó com protetor. Uhum. Eu gosto muito do Ultra Cover, que já tem uma proteção alta, tem 80 de FPS, mas se eu ficar fazendo camadas e camadas nele, eu prefiro lavar o rosto e passar tudo de novo. Às vezes na rotina do consultório, eu pego meu protetor em pó e selo o rosto pra ficar ali mantendo minha proteção, já tá contra a luz visível do computador, do celular, que é o que eu mais trabalho. Mas quem vai diretamente ao sol tem que passar o físico certinho, bonitinho, fluido, novamente. Eu gosto muito do Concor porque é mais uma defesa, tá? Para nós, é mais uma barreira contra o sol. Para quem tem melasma, é o principal, um fotoprotetor com cor. É o que eu mais indico. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu tento sempre fazer para paciente experimentar, pelo menos. Depois que experimenta, é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. E é diferente, a maquiagem que tem FPS, porque a maquiagem não tem Anvisa em cima, a gente não sabe o quanto de proteção está entregando mesmo naquele produto, diferente dos produtos que é aprovado pela Anvisa como dermatocosmético. Esse sim, tem o FPS ali comprovado, são realmente tratamento para sua pele, ao invés de só cosmética. E hoje a gente tem protetores solares com cor que imitam muito bem maquiagens de alta cobertura, imitando Dior ali, ficando par a par. Ai, gente, é uma facilidade, né? Eu fico, assim, cada vez mais impressionada como a medicina realmente tem avançado em termos de tecnologia, em termos de estudo, né? E justamente para isso, né? Para trazer proteção, cuidado, prevenção, mas associado ali a facilidade para o dia a dia, para as necessidades que a gente tem, né? Exato. E essa questão solar é tão importante, e aí eu vou fazer um pezinho em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, né? A radiação ultravioleta, ela penetra dentro do DNA da célula e ela faz essa transformação ali genética, onde a gente começa essa questão da produção de anticorpos, de autoanticorpos, né? E acaba também sendo mais comum em mulheres também por conta da questão hormonal, do estrogênio, né? Então, por isso que tanto homens quanto mulheres precisam ter esse cuidado, mas eu puxo aí um pezinho para a questão das mulheres, que a gente já acaba tendo naturalmente uma predisposição maior por conta de sermos mulheres, pela questão hormonal, e se tiver predisposição genética e intensa exposição solar, começou a ficar meio vermelhinha aqui, ou começou a aparecer manchas arredondadas pelo corpo, né? E aí eu já vou aproveitar um gatilho e já falar, doutora, começou a aparecer umas manchinhas, andei passando uma pomadinha, mas já tem ali umas 2, 3 semanas e essas manchas não saem. Ai, e aí? Primeiro, vamos falar rapidamente qual que é a diferença, que a gente usa às vezes alguns termos, ou vocês podem ver aí na internet, não entende qual que é a diferença. O que é uma mácula, o que é uma pápula, o que é uma vesícula, né? Algumas lesões primárias de pele. E o que não passar quando a gente identificar uma manchinha que apareceu e quando procurar o especialista para investigar o que pode ser. Vamos lá. Mácula, ela é plana, ela não tem relevo sobre a pele e tem uma característica mais avermelhada, bordas bem delimitadas. A pápula já é levadinha, como se fosse uma espinha, mas sem no centro, né, de pus. A pústula é aquela espinha propriamente dita ali, é aquela vermelhidão com um puzinho em cima. Que mais? A vesícula é um pouquinho maior do que a pústula, isso, né? A vesícula é um pouquinho maior que a pústula, mais ou menos 2 centímetros ali. E a úlcera já é quando existe a perda da primeira camada tecido, ali, né? Exato, da derme. Já começa a aprofundar, você já vê bordas mais elevadas e a profundidade um pouquinho instalada na pele. Tá, e aí o que não passar, né? Por exemplo, apareceu ali uma manchinha, umas manchinhas meio avermelhadinhas e tal. Pode coçar ou pode não coçar. Vamos dar o exemplo assim, que geralmente as maiorias das lesões de pele relacionadas às doenças reumatológicas não necessariamente vêm associada com prurido, né? Que é o termo que a gente usa ali para coceira. Aí a gente usa, quem não tem uma pomadinha em casa que atira a primeira pedra, né? Isso quando não é o Vic vai
Tinha minha mãe ouviu um negócio desse. A minha mãe é fã do Vick pra tudo. É verdade. Né? Pasta Então, de dente, é... minâncora. Aham. Não façam isso. A gente pode até irritar a pele, fazer uma agressão ali na pele. O que eu muito pego em consultório é a paciente passando corticoide ali na região. Isso atrasa o diagnóstico, mascara e muitas vezes até esse excesso prolongado de corticoide, ele tem sim uma absorção sistêmica para o organismo, pode até mascarar a questão laboratorial da situação. E o corticoide, ele, a longo prazo numa pele, um corticoide mais intenso, pode até fazer a retração da pele, mudar até a forma, a característica da doença em si. Então não façam isso, marquem a consulta, vamos investigar como um todo e o melhor tratamento ser estipulado para que a gente não atrase o seu diagnóstico. Em quanto tempo que você acha que é uma janela ali ok para investigar uma lesão inespecífica? Depende muito da lesão, porque depende o que o paciente está sentindo. Se estiver incomodando, né, o prurido, por exemplo, o paciente não dorme, então tem que procurar o mais rápido possível para poder já solucionar. Mas se não está incomodando, tá vendo que tá ali, tá estabilizando ou que tá crescendo, no máximo 2 semanas, eu acho. O quanto antes você procurar, mais fácil vai ser resolvido essa situação. Mas tem algumas situações que a gente pega o paciente esperando ali 6 meses, enfim, tem histórias e depende do quanto o paciente está incomodando aqueles sintomas, quanto evolução está acontecendo. Muitas vezes a gente tem uma mácula ali de contato com algum produto, suspendeu, melhorou por si só, beleza. Mas tem algo que a gente vê que está piorando, que não é normal para o organismo, procurar ajuda médica assim que possível. Certo. E biópsia? Tem muita indicação de biópsia ou mais realmente para aquelas lesões que têm suspeita maligna? Ou essas lesões crônicas aí, vamos dizer assim, também precisam às vezes ser biopsiadas? Precisam. Muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico na característica da lesão, ou porque o paciente mascarou alguns sintomas, ficou usando pomada há muito tempo, né? Muitas coisas. As doenças na dermatologia, elas se parecem muito. Um rastreio adequado, quando a gente vai fazer a biópsia, a gente consegue diferir o que é qual. Porque, por exemplo, o lúpus, ele pode ser uma psoríase, pode parecer, né? Algumas lesões podem abrir ali. Então, você, com a biópsia, está mais embasado. Sim. Muitas vezes, lógico, para doenças, né, relacionadas a câncer, vai para biópsia de primeiro momento. Mas nas doenças de pele, a gente tenta um tratamento, não houve essa melhora. Aí sim, o segundo passo seria a biópsia. Já para o câncer, não. O primeiro passo é a biópsia. Sim. Você falou a questão da psoríase, né? E eu acho que é muito claro, assim, quem já ouviu falar em psoríase alguma vez, pensar naquelas lesões clássicas, que é aquela lesão mais esbranquiçada, descamativa, que coça bastante, geralmente mais em área extensora, né? Então, muito comum aqui nessa região aqui do cotovelo, joelho, atrás da nuca, né? Às vezes até no couro cabeludo, mas a psoríase, ela pode se apresentar de diferentes maneiras. Muito, inclusive até com dermatite seborreica no cabelo, é difícil essas lesões quando elas estão abrindo, quando o quadro não tá tão clássico assim, e muitas vezes não abre clássico, bonitinho de livro, né? Não. Cada caso é um caso mesmo. Tem um tipo de psoríase que é invertida, que a gente fala, né? Que ela pega áreas de dobra. Então, axila, umbigo, região inguinal, sabe? Então, realmente, começou a aparecer uma lesão e principalmente se essa lesão ela é bilateral. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, nas dermatomiosites. Dermatomiosite ela é uma doença que, como o próprio nome fala, então ela abrange a região de pele. E miosite ela abrange região muscular. E aí, ela tem algumas lesões que são bem características. Então, um avermelhado, um arroxeado perto dos olhos, que é o eritema heliotrópico. Ela vai fazer umas lesões aqui, ó, na região em cima das articulações das mãos, são as pápulas de Gottron. Causa outras lesões de pele. Por exemplo, a esclerodermia, naquele processo ali talvez antes do aumento ali da textura do colágeno, que vai engrossando a pele, telangiectasias, são pequenos vasinhos na pele, é muito comum, isso, às vezes é mais comum em membros inferiores, por questão circulatória mesmo, mas pode aparecer no rosto. Então, assim, tem tantas lesões que
às vezes a gente, apareceu e vai deixando pra lá, porque a gente tem, infelizmente, a gente mora Vai num... melhorar a correria do dia a dia. Aham, e a gente Super tem uma cultura, parece que a gente, o tal do brasileiro, ele vai esperando, né? Ele vai empurrando com a barriga. Principalmente o homem, né? É só no último caso. Exatamente. Ou quando a esposa marca, não tem saída. E o duro é que, assim, às vezes quando chega lá pra nós, já tá com lesões já gravíssimas de pele, né? Que é claro que num contexto de uma doença autoimune, não é só o tratamento tópico, né? Isso vai incluir também tratamento sistêmico, com medicações que fazem modificação da doença, imunomoduladores, em alguns casos, medicamentos que agem diretamente na via, em algumas vias ali do que a doença se produz, né? E tratamentos mais agressivos, ou então efeitos colaterais secundários à medicação, fazendo manifestação de pele, né? Então, assim, é um órgão que definitivamente não dá para ser menosprezado, não dá para ser deixado de lado, né? Hoje a gente fala tanto em estética e é extremamente importante, é a nossa capa, é a capa do nosso livro, é com que a gente se apresenta, né? Então, óbvio que a gente sempre vai querer se apresentar o melhor. O nosso cartão de visita. Exatamente, tanto para o outro, mas eu acho que principalmente pra gente, né? E não dá para menosprezar. Por isso que a psoríase, essas doenças que se manifestam muito na pele, afeta muito o pessoal, o íntimo da pessoa, por vergonha, por as manchas da cara aparecendo em áreas expostas, em face. Então, tudo isso influencia muito no emocional. E aí que a gente tem que deixar o emocional bem para a doença melhorar. Então, é um ciclo. Mas, enfim, eu vou falar também sobre a fibromialgia. Ótimo, eu ia tocar nesse assunto. Você começou a falar de emocional, eu falei, vamos falar de fibro, porque eu acho que casa muito a nossa doença. Não são sinais patognomônicos que a gente fala, mas a fibromialgia, ela apresenta sinais diversos. Muitos deles se relacionam com outras doenças, mas nós, que já temos um olhar um pouco mais acurado, o paciente chega poliqueixoso, às vezes engordou naquele meio tempo. Para mim, apresenta alguns sinais como acrocórdons, aquele escurecimento da região de pescoço, axila, que a gente fala de acantose nigrans. Então a gente já vê que esse paciente está tendo resistência insulínica, porque a fibromialgia acaba acarretando com dores, o paciente fica mais sedentário, acaba comendo mais, descontando na comida, aquela falta de vontade de viver, então acaba engordando nesse meio tempo. Então, quando se apresenta para mim, eu já ligo o alerta, porque a gente já tem que destrinchar o paciente como um todo, entender a rede que ele se enquadra, como que tá esses sinais, se engordou nesse meio tempo, para eu tentar entender, poxa, aqui se enquadra alguns sinais de fibromialgia. Então a gente já vê esses sinais de resistência insulínica, a gente já começa a perceber também que o paciente transpira mais em dobras, pode ter aqueles fungos, né, de difícil manejo ali, porque a área fica mais úmida nas áreas de dobras de difícil limpeza. Bom, apresenta também queda de cabelo, que é um sintoma, não é a doença em si, mas apresenta esse sintoma. Muitas vezes o paciente procura só pela queda de cabelo, e aí quando você vai destrinchar a historinha dele, acaba com esses sintomas, vem aparecendo e você já pensa, opa, esse paciente tem algo a mais. Essa é uma das doenças que pode provocar queda de cabelo. E aí que entra o meu contato com a doutora Larissa, onde a gente casa nossas especialidades. E olha, 2 pontos que eu quero ressaltar. Primeiro, essas infecções, elas podem servir de gatilhos para piora das crises, tanto no caso da fibromialgia, quanto também de outras doenças autoimunes. E para vocês verem como a medicina, né? Ela é especialista em dermatologia, eu sou especialista em doenças reumáticas, mas a gente trata o paciente como um todo. Então não é só, eu não vou tratar só a minha parte, não. Às vezes a gente precisa desconstruir o paciente como um todo, entender que ele é o conjunto de um monte de coisa, então tem que avaliar assim, perfil metabólico, perfil cardiovascular, renal, hepático, porque muitos dos tratamentos que a gente usa pode ter impacto em outros órgãos também. Isso né? E aí você falou sobre a questão da queda de cabelo. E o lúpus, eu acho que das doenças reumatológicas, é a que mais faz queda de cabelo. E o lúpus, ele faz uma alopécia, que eu vou deixar para a especialista explicar o que é. Uma alopécia não cicatricial. Muito característico, que claro, conforme a gente entra ali com o tratamento e tal, melhora, né?
Então, alopecia quer dizer a falha de cabelo naquela região. Então, ele vai fazendo falhas diversas no cabelo e ali existe folículo. Quando a gente começa a tratar, recupera, o fio volta a crescer. Esse não cicatricial diz sobre isso, que a gente consegue restaurar aquele folículo, mas tem a queda diversa em todo o couro cabeludo. É essa alopecia cicatricial. Para vocês verem, né, como realmente o corpo, ele fala. E a nossa pele, os nossos fâneros, né, falam muito também. Então, perceber, né, tá de repente começando com uma falha, a alopécia, como ela falou, que são essas falhas, podem ser devido a diversas questões, mas e se for uma coisa mais grave? Né, essa lesão, essa unha com esses furinhos, ou com essas ondulações, vamos investigar? Exato. Até tem uma frase bem legal que o paciente ele não é uma foto, ele não é uma estática, o paciente ele é uma dinâmica. Então, hoje, apresenta isso. Daqui, na próxima consulta, né, a doença já andou, então a gente tem que ficar investigando, acompanhando o paciente. A gente sabe que psoríase, 30% pode evoluir para artrite psoríase. Sim. Então, ficar perguntando das dores toda vez que o paciente vem em consulta, como que tá os dedos, se os dedos incharam nesse longo do caminho. Então, tudo isso é a investigação sobre o paciente. E quando apresenta sinais nas unhas, não só a psoríase pode apresentar, doenças hematológicas, enfim, hoje a gente está com a reumatologista aqui do lado, falar sobre a área dela. Mas doenças nas unhas, principalmente quando tem aqueles furinhos nas unhas, que a gente fala que é unha dedal, já nos lembra, já nos remete à causa de psoríase e pode estar em evolução para a psoríase da artrite. Sim. E gente, então assim, não menosprezar, né? Volto à fala lá do início, é o maior órgão do nosso corpo e muitas vezes, coitado, você tá aí, ó, esfregando ele com aquela bucha vegetal. Que eu vou chegar em casa e já vou jogar minha no lixo. Sabia que você tinha uma bucha vegetal. Claro que eu tenho. Você Deixa acha ela que pra não? esfregar Gente, a sola um do banho pé. você não sai sapecado, parece que você não tomou. Que bonito, né? Aí, ó, tá vendo, gente? Hoje a gente explica tudo isso. Somos gente como a gente. Então, assim, por isso que é bom a gente, né, ter essas conversas, esses convívios com outros colegas que realmente entendem, sabem do assunto, conseguem direcionar a gente ali, porque eu não estou imune a padecer qualquer dessas complicações, assim como vocês também. Assim Mas o como, inverso é verdadeiro, eu também aprendo muito com a sua especialidade. Cada um tem um pouquinho de entrega, por isso que um pouquinho de tudo vai somando aqui e só acrescenta na nossa vida. Assim, ó, se você tivesse que fazer um geral, o que não pode faltar pra gente ter uma saúde de pele, uma saúde capilar bacana? O que entra? O que é o básico que não pode faltar? Meu Deus, Larissa. Vamos lá. Bom, eu acho que querer, né? O paciente tem que querer, porque é um estilo de vida, a gente tem que se cuidar. O ambiente como um todo, o paciente que vive num ambiente estressado, não consegue se cuidar, não tem tempo para si. Então, ter o tempo para poder manejar todos os seus cuidados. O que seria o principal? O fotoprotetor na questão de pele. Protetor solar, assim, na dermatologia, é um casamento. E para cabelo, seria, né, lavar bem, desengordurar o couro cabeludo, seria nessa linha. O cabelo, com cuidado de boa higiene. Às vezes o paciente acha, fui na academia, mas não transpirei. Tem que lavar sim, porque transpira. Mesmo você não vendo aquela gotinha cair, existe uma produção de sebo e oclui o folículo, que pode vir a queda só por essa má higienização. Então o paciente, tomei banho uma vez, tomei banho e só lavei o cabelo uma vez por semana. Eu falo, não faça isso, tem que lavar mais. Mesmo que você não sujou, né? O couro cabeludo, ele produz sebo por si só, então a gente precisa higienizar para tudo ficar limpo. E na pele, fotoprotetor. O único, o bonitinho, o queridinho, é isso. Mas tem que estar num ambiente como um todo, gostoso, para você se sentir feliz, se sentir cuidada, se sentir amada, para você realizar esses cuidados com você. É o que eu falo. O básico bem feito funciona. O arroz, então, assim, feijão. Então, uma alimentação equilibrada, saudável, que se você perdeu o nosso primeiro episódio, nós falamos sobre nutrição, né, e o impacto que isso tem para o nosso organismo como um todo. Então, a pele não é diferente, tá? Então, não adianta você se empanturrar de fast food, só comer aquilo que a gente sabe que não é bacana e querer ter uma pele maravilhosa. Exato. São escolhas.
né? Hidratação, sono. Eu falo do ambiente em si, mas é por questão do estresse. Eu acho que o estresse englobaria tudo isso. O corpo estressado, com privação de sono, um corpo com estresse fisiológico, ele não vai repercutir uma pele bonita, um cabelo bonito e saudável. Tudo isso se manifesta na pele, nos faneiros, nas unhas. Então, cuidar do ambiente é a primeira coisa. E aí você consegue ter um hábito de vida saudável, consegue tomar água. É isso. Gente, anotaram, né? Por favor, porque eu já fiz uma lista. Mas é isso, a gente tá em constante evolução. Acho que o legal do ser humano é isso, é que a gente tá sempre podendo melhorar, desde que a gente queira. Né? E assim, existem falhas, existem momentos que a gente não, dias e dias, né, não tem problema, mas que a maior parte da sua rotina seja entregue para você, né, você consiga realizar na maior parte do tempo, mas a gente entende que em algum dia da sua vida não deu certo por conta daquilo, por isso que é ter uma rotina, para esses, quando não fizer, é o extra, não ser o que mais demanda, a maior frequência. Vocês perceberam, né? No primeiro episódio a gente já bateu na tecla lá com a nutricionista, a Bruna, em relação a isso, a ter uma rotina alimentar, a ter uma rotina de exercícios, e com a pele, gente, não é diferente. Então, assim, a nossa vida é isso. A gente precisa ter uma constante, tudo bem se houver umas exceções ali no meio do caminho, mas não é porque, chutei o balde, seja na alimentação, ou seja com os cuidados da pele, uma vez que, agora... Não, gente, tá? Não é porque você tomou uma decisão ali que você precisa permanecer no erro, né? E pensar assim, como que eu quero estar lá na frente, né? Como eu quero envelhecer, né? E ter uma pele saudável também é envelhecer com saúde. E lembrar que diagnóstico não é sentença. Diagnóstico a gente consegue hoje com a medicina, a gente consegue ter 1001 abordagens que vai te entregar uma qualidade de vida, vai melhorar o aspecto da sua pele, a gente consegue chegar a resultados praticamente que, né, estagnam a doença num nível que você não transparece ela. Exatamente, é o que eu tanto falo, né? Ninguém merece viver com dor, seja de que espécie. Então a gente realmente tem muitos tratamentos, muitas coisas que dá para ser feita, mas é 50%. É 50%. A gente faz a parte do conhecimento, da ciência, mas é o lado de lá que executa. Por isso que a gente tem que ter essa visão ampla, escutar e entender a rotina, o meio de vida do paciente para poder aderir tudo isso. E isso é medicina holística, gente. Isso é ver o paciente como um todo. E... Ai, que delícia de conversa. Foi Nossa, muito bom. foi maravilhoso. Meu Deus, eu também. Com certeza, gente, com certeza. Agora, sabe o que a gente precisava fazer? Um vídeo, assim, dos cuidados básicos diários, né? Vamos na farmácia? Vamos na farmácia, bora. O shopping é a farmácia do dermatologista, viu? Vamos, gente, eu já adoro, já pego uns remedinhos ali pra dor. Gente, é gostoso demais. Eu adoro farmácia. Eu vou, assim, às vezes não pra comprar, mas pra conhecer produtinhos, as prateleiras, é sempre muito gostoso, é prazeroso pra mim. Gente, eu acho que é o rolê do 30 mais hoje em dia, hein? Eu amo também! Partiu! Obrigada, Larissa. Mas onde as pessoas te encontram? Né? Bom, gostou do nosso bate-papo? Se identificou com a profissional maravilhosa que você quer? Onde a gente te acha? Bom, eu tô atendendo agora num consultório temporário, eu estou abrindo minha clínica, que é no Higienópolis, é ali pertinho da OPECAM, e me encontro facilmente pelo Instagram, doutora Caroline PP. Depois eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. É isso aí. E lá tem bastante conhecimento também, entrego bastante conteúdo de uma forma legal, uma forma que interage com os pacientes, uma forma bem didática, pra trazer aí conhecimentos de uma forma leve. Gente, conheço a doutora Carol, né, para mim, os íntimos. A gente tava conversando aqui, já tem quase uns 10 anos. É verdade. Então, assim, sei a profissional dedicadíssima que ela é. Obrigada, Inclusive, ela que cuida da pelezinha aqui, se eu tô com 40, gente, mas olha, já me deram 29 tranquilamente, viu? É sobre isso. Cuidar da pele é sobre isso. Não precisa parecer, né, mais nova do que o tempo, mas a sua melhor versão na sua idade. Isso, exatamente. A naturalidade. A Larissa é autêntica, é gostoso estar com ela. Parece uma menininha, né, gente? Mas sempre, amiga, é gostoso obrigada. estar na sua presença. Ai, que obrigada bom, eu pelo digo convite mesmo. novamente. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. E esse não vai ser o primeiro, viu? Teremos muito mais encontros. Amém. Vamos lá. Gente, esse foi, então, o nosso segundo episódio do Ligando os Pontos. Se você perdeu o primeiro, corre lá no YouTube e assiste. E até o próximo. Tá bem legal. Beijo. Tchau, tchau.